né, na questão da descoberta, né, de que tem um sistema. Então, isso foi na década de 40, né, final dos anos 30, os anos 40, tal. E aí a gente vai, né, para final dos anos 40, início dos anos, né, 50. E aí eu vou comentar agora um pouco sobre a descoberta, porque veja, até aí o que a gente tinha, né? Se eu for olhar aqui, eu tenho dois estados que a gente chama, um estado que nós temos a atividade cortical dessincronizada, isso aqui é igual à vigília, e um estado de ondas lentas, ou seja, sono, quando a atividade elétrica está lenta, né, que é alta amplitude e baixa frequência, isso é sono. Era isso que sabia. Se sabia, né, desde, né, lá dos primeiros registros, né, do Hansberg e agora, né, experimentalmente. Então, esses foram os estudos que tinham até o momento. Mas aí vem esse grupo de pesquisadores, né, que estão aqui nessa figura. Esse aqui é o Jouvet, Michel Jouvet, né, um francês, fez muitos estudos, né, em modelos animais. Esse aqui é o Nathaniel Kleitman, né, isso aqui é quando ele fez 100 anos, isso aqui é uma foto de uma reunião, né, que o Jerome Sigan, que é um pesquisador da área de sono da Califórnia, né, conseguiu convencer os quatro, né, para participarem, uma homenagem, né, ao Nathaniel Kleitman e a descoberta do sono REM, que foi feita por esse pesquisador aqui, né, o Acerinsky, né, e esse outro pesquisador aqui, que era também um outro que continuou trabalhando com o Kleitman, o Acerinsky, né, ele era, né, pós-graduando do Kleitman, né, o Demet, que fez medicina, também foi pós-graduando do Kleitman. Esta figura, ela relata, e aí eu tenho fazer um comentário importante, porque o Acerinsky, depois que ele descobre, né, o sono REM, e ele publica os trabalhos dele, né, ele se retira, ele não trabalha mais, ele não vai fazer pesquisa, ele vai fazer outra coisa, né, porque ele acusa o Daniel Demet, né, de ter, ou Daniel Demet não, desculpe, o William Demet, né, de ter roubado os dados deles, então ele fica chateado, né, e vai, né, embora da carreira acadêmica e vai fazer, né, outras coisas. Mas essa foi uma coisa clássica, né? Aqui era 100 anos, o Kleitman viveu 104 anos, o Acerinsky também teve uma vida meio atrapalhada, ele acaba 4 anos depois dessa foto aqui, né, ele tem um acidente de carro, né, ele bate, né, numa árvore e morre. A autópsia dele não consegue justificar, né, a causa, né, de morte dele, né, apenas o trauma, então se acredita que ele dormiu no volante. Né? Então, o que o Demet, ou o que o Acerinsky fez, né, o que é que a gente tinha? Né? Então, a gente sabe, né, que enquanto eu estou em vigília, nós estamos aqui fazendo isso. Né? O nosso olho está se mexendo sempre. Então, em vigília, eu tenho atenção, então eu tenho um movimento dos olhos. E já se sabia que durante o sono, quando a gente não tem atenção, você não tem movimento dos olhos. Então, inclusive, se dizia na época, né, sono sem movimento dos olhos. Então, quando você não tem movimento dos olhos, é que sua atenção está baixa ou você está dormindo. Né? Então, era isso, né, que o Acerinsky, então, ele queria fazer o registro, né, elétrico, né, disso. Então, para isso, ele desenvolveu a técnica de botar os eletrodos. Então, aqui eu teria o eletrodo de referência, um eletrodo aqui, um outro eletrodo aqui. E como o olho, né, a parte anterior do olho, né, ela não, ela é inerte, mas a parte posterior, que é a retina, eu tenho muitas células e essas células estão carregadas eletricamente, né? Porque toda célula funciona como uma bateria. Então, na verdade, o olho é um dipolo. Então, se o olho se mexe, ele gera corrente e eu consigo detectar aqui. Além disso, eu tenho, né, os músculos oculares que promovem o movimento ocular e geram energia elétrica e eu consigo detectar também. Então, era isso, né, que, né, o Acerinsky estava fazendo. Então, ele levou, né, o filho dele, né, para o laboratório, né, para fazer esses estudos experimentais. Então, esse aqui não é o registro do Acerinsky original, tá? Isso aqui é um registro para chamar a atenção de vocês. Então, basicamente, aqui eu tenho um registro em vigília, esse aqui é o registro do eletroencefalograma, né? Então, aqui é o eletroencefalograma. Então, eu tenho um registro aqui que é um registro de baixa amplitude e alta frequência, um registro dessincronizado.
E aqui a atividade muscular, então aqui é o eletromiograma, então isso aqui é que ele estava registrando, e aqui eu estou registrando o eletrooculograma, né? Então, veja, se vocês perceberem, quem nunca fez uma polissonografia, né, que nunca viu um registro, sabe que não percebe isso. Mas se vocês agora, né, fecharem os olhos com muita força, vocês vão perceber que quando a gente fecha os olhos, a gente sente, né, um pouco de tremor. Então, vocês estão vendo aqui, esse aqui é um tremor porque o indivíduo está com o olho fechado, né? Enquanto ele está em vigília, então, veja que esses são movimentos lentos do olho e esse tremor é detectado claramente. E aí, né, o que o Asserinsky, né, percebeu que acontecia, né, é que na hora que o indivíduo inicia o sono, né, o que é que ocorre? Esse tremor desaparece, porque esta, né, contração voluntária das pálpebras, né, ela desaparece e essa contração agora é involuntária. Eu fico com os olhos fechados, sem fazer pressão nas pálpebras, então eu deixo de detectar, né, a vibração. Então, isso aqui é como a gente diz, né, ou seja, passou, né, da vigília para o estágio N1. Aqui a gente já começa, né, a ter essas ondas mais lentas aqui presente, né, típico registro, ainda mantendo a atividade muscular. E aí, né, com o tempo, né, você começa a ter o padrão sincronizado de ondas muito lentas. E era isso que ele percebeu. E aí o Asserinsky, né, percebeu que começou a aparecer um padrão de atividade elétrica dessincronizada e com movimentos rápidos dos olhos. E esse movimento rápido dos olhos que acontece aqui, que está sendo detectado aqui, sem tremor, né? E ele via ainda que tinha atonia muscular. Então, na verdade, o que o Asserinsky pensou na época, disse, olha, então meu filho acordou. Então, o filho estava num ambiente, numa sala, num quarto, com a luz desligada, deitada, né, com os eletrodos, e o Asserinsky estava numa outra sala, com equipamento e vendo o registro, né, simultaneamente, registro no papel na época, né? E aí o que o Asserinsky percebe, né, é que ele vai na sala para ver o filho, saber por que é que o filho estava, né, acordado. E aí, por surpresa dele, quando ele chega na sala, o filho está dormindo, muito tranquilo, com os olhos fechados, né? E aí, então, ele registra isso, né, ao longo da noite inteira e percebe que o sono ele não é um fenômeno homogêneo. Esse sono, durante o sono, você tem, né, esse movimento dos olhos, né, sono de ondas lentas, alta amplitude, depois movimento dos olhos e assim sucessivamente. Então, este é o trabalho, né, do Asserinsky, né, onde ele fala, né, da regularidade, né, periódica dos movimentos dos olhos, né, e aí o Asserinsky, né, consegue, né, publicar isso, né, juntamente com o Nathaniel Glatman, né, que era o orientador dele. O Asserinsky, inclusive, disse que o Nathaniel Glatman não acreditava muito nesse sono, mas isso, né, foi algo importantíssimo para mostrar de que o sono em si ele não era aquele fenômeno puramente em que os córtex ficava lento, com menos atividade. Não, ele ocorre diversos outros fatores. Então, eu tenho, né, durante a vigília, muita atividade, né, elétrica cortical, induzida pelo mesencéfalo, pela formação reticular, pelo sistema ativador reticular ascendente, então, que dessincroniza o córtex. Quando a gente começa a dormir, essa ativação cortical desaparece, e aí os córtex fica num padrão lento, mas de uma hora para outra ao longo do sono você tem episódios de dessincronização cortical, você ativa muito o córtex, você tem movimentos oculares rápidos e tem também atonia muscular, ou seja, a musculatura fica totalmente relaxada, né? Então, né, o que a gente vai ver agora é pensar quais são os neurônios, quais são a circuitaria que leva, né, para ativar o córtex, porque nós falamos da formação reticular de uma forma geral. Mas quais são os neurônios? Quais são os neurotransmissores que nos mantêm em vigília? Quais são os neurônios, os neurotransmissores que induzem o início do sono? E quais são os neurônios, os neurotransmissores que induzem o sono REM, né, que promove dessincronização cortical durante o sono e atonia muscular durante o sono, que é o sono REM. Tá? Então, para a gente, né, dar continuidade, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora
tá? Então, vamos fazer um intervalo de 20 minutos, são 10h30 agora, a gente retorna, né, 10h50, tá? E aí eu fico nesse intervalo agora, se alguém também quiser, né, tirar alguma dúvida, tal, comentar alguma coisa, né, eu estaria à disposição, mas vamos aproveitar esses minutinhos agora para a gente tomar um café, né, beber uma água, fazer um xixi e tal, e depois a gente volta para finalizar, né, essa parte da manhã, ok? Alguma pergunta, alguma questão? No momento não, professor. Perfeito, Marco. Então, eu vou sair um pouquinho ali, sabe, porque eu vou pegar um cafezinho, tá? E aí volto já já, ok?
Meu Deus, eu quero diminuir isso. Não é fácil para sair. Já estão todos por aí? Por aqui, professor. Ok. Meu Deus do céu, 20 minutos. Então, gente, vamos continuar a nossa conversa. Então, vejamos o seguinte. Então, agora, a questão é entender a circuitaria neural que regula tanto o sono como a vigília. Aqui, como historicamente eu estou representando a doutora Barbara Jones, ela ainda é viva, ela ainda é pesquisadora na Universidade McGill, né, lá em Montreal, né, em Quebec, no Canadá, e ela foi uma das pesquisadoras que contribuiu muito com isso. Então, nos anos 50, o que é que a gente sabia? Primeiro, o que foi demonstrado é que quando a gente está em vigília, o nosso córtex, ele tem muita atividade, por isso essa atividade ela é registrada no eletroencefalograma como atividade dessincronizada, ou seja, baixa amplitude, alta frequência, sugerindo que eu tenho muita atividade cortical, enquanto nós estamos dormindo, essa atividade, então, ela muda de padrão, ela fica numa atividade lenta, fica um padrão de ondas de alta amplitude, e baixa frequência, sendo que, posteriormente, foi descoberto de que essa atividade cortical lenta durante o sono, ela não é contínua. Você tem episódios em que o córtex fica desincronizado com baixa amplitude e alta frequência, o córtex fica semelhante à vigília, mas a gente continua dormindo. Então, você tem uma ativação cortical, uma desincronização cortical durante o sono, são episódios. E, simultaneamente a essa desincronização cortical, a gente tem movimentos oculares rápidos, uma irregularidade na frequência respiratória, na frequência cardíaca, e atonia muscular, ou seja, a musculatura fica totalmente relaxada, principalmente a musculatura antigravitária, que é a musculatura da região dorsal, a musculatura dos membros, com exceção da musculatura dos olhos e a musculatura respiratória que não relaxa. Então, tornou-se bastante complexo. O Michel Gilbert, o francês, ele chamou o sono REM de sono paradoxal, porque é um paradoxo. O córtex está muito ativo, mas o movimento, a musculatura está inibida. E o que também que você sabia é que aqui no mesencéfalo tem o sistema. Então, imagina, a formação reticular, por que a gente chamava formação reticular? Porque tem neurônios que tem muitas conexões e forma como se fosse um retículo. E ativa o córtex, porque se eu estimulo esta área, eu ativo o córtex. Se eu faço uma lesão nesta área, o indivíduo
né, entra num estado de sono constante, né, deixa de ficar ativo. Então, aqui estaria, né, o centro indutor da vida. Mas a gente não sabia exatamente quem são esses neurônios. Então, nos anos 60, nos anos 70, você tem desenvolvimento de técnicas, de dois grupos de técnicas experimentais importantes. Uma delas é o que a gente chama de neuroquímica. Então, você acaba descobrindo um mecanismo, né, ou seja, técnica de marcar o neurônio, né, sobre dois aspectos. Um é qual é o neurotransmissor que esse neurônio vai produzir. Como é que você marca isso? Você identificando qual é a enzima-chave, qual é a enzima envolvida, e se você consegue, né, marcar essa enzima. Né? Então, você consegue marcar uma enzima que vai seja fundamental na síntese da acetilcolina, na síntese da dopamina, na síntese da noradrenalina, e assim sucessivamente. Então, você consegue dizer, olha, esse neurônio ele vai sintetizar acetilcolina e vai usar a acetilcolina como neurotransmissor. Esse neurônio ele vai sintetizar, né, GABA e vai, né, usar o GABA como neurotransmissor. Então, isso é a neuroquímica. E a outra, né, o que nós chamamos de odologia neural, que foram técnicas em que eu coloco, por exemplo, uma substância aqui, nesta região, é captada pelo corpo do neurônio, e essa substância ela se propaga pelo axônio, e depois de 2 semanas, eu sacrifico o animal e vou ver onde essa substância está. Então, vamos dizer que eu, né, encontrei a substância aqui. Então, eu imagino que o axônio, o corpo do neurônio está aqui, e o axônio termina aqui nessa região. Então, eu consigo, né, também, né, determinar o circuito neural, né, aonde está até onde vai. Então, né, duas técnicas de neuroanatomia foram importantes. E a segunda técnica foi a técnica de registro de neurônio individual. Por quê? Até os início dos anos 60, a forma como eu registrava neurônio, né, eu tinha que botar um eletrodo dentro da célula. Então, quando eu fazia isso, eu matava o neurônio. Um animal vivo, isso não era possível. Então, foi desenvolver técnicas em que eu poderia, né, aqui no caso, colocar um eletrodo, né, vindo por aqui, principalmente eu usava aqui pelo cerebelo, colocava um eletrodo muito próximo do neurônio, e com isso eu conseguia fazer via, né, algumas técnicas computacionais, tal, selecionar e registrar o potencial de ação daquele neurônio especificamente. Né? E aí eu conseguia fazer registro unitário, como nós chamamos, que é diferente quando eu faço um registro aqui com eletroencefalograma, que eu não tenho um registro unitário, eu tenho um registro de vários, de milhares de neurônios. E aqui, quando eu coloco o eletrodo, eu consigo registrar um único neurônio. Então, esse grupo da Barbara Jones, né, e, claro, vários outros pesquisadores, utilizando essas técnicas durante, né, a década de 70, 80, né, 90, né, conseguiram, né, explicar muita coisa, né, sobre, né, a circuitaria neural. Então, aqui a gente tem a representação da formação reticular. Então, isso é uma figura, né, antiga do livro do Broca, né, de neurologia anatômica. Então, esse aqui é o corpo do neurônio, isso aqui é o axônio dele, né, com muitas ramificações. Isso aqui, por exemplo, a árvore dendrítica grande. Né? A gente sabe também que aqui, né, as vias, né, ascendentes, né, sensoriais que estão passando aqui fazem conexões com a via, né, com a formação reticular. Então, aqui é uma representação da formação reticular. Então, essa é a formação reticular mesencefálica, bulbar, né, e, né, aqui da medula oblonga. Né? Então, aqui a formação reticular medular, né, bulbar, né, e mesencefálica. Isso aqui tudo é o tronco cerebral, né, que é dividida nessas 3 estruturas. E aqui é o diencéfalo, onde tem o tálamo, o hipotálamo, em cima o tálamo, e aqui, né, o córtex. Então, vejamos. Né? Então, o que aqui, né, era a estimulação. Aqui é que promove a dessincronização cortical. Então, o que eles foram estudar assim, quem são os neurônios que estão aqui? Como é que eles estão organizados individualmente? Tanto em termos de disparo de potenciais de ação, ou seja, atividade elétrica desses neurônios, e a sua neuroquímica, quais são os neurotransmissores envolvidos. Então, basicamente, a neuroanatomia da formação reticular. Então, eles já começaram a descobrir que esses neurônios eles estavam agrupados,
né? Então, isso aqui está no mesencéfalo, né? Então, aqui eu tenho um grupamento de neurônio, e em neuroanatomia, toda vez que eu tenho esse agrupamento de neurônio, eu vou chamar de núcleo. Então, esse aqui é o núcleo pendúculo pontínuo, né? Então, ele está aqui, pendúculo pontínuo, porque ele está aqui próximo aqui ao pendúculo cerebelar, tá? Que um pouco, que era essa área que o Muricy e o Magon estavam estimulando. Eu tenho aqui o núcleo do locus cerúleus, aqui, olha isso em parte azul, certo? Aqui eu tenho o núcleo oral pontínuo, aqui nessa parte vermelha. Aqui eu tenho o núcleo caudal pontínuo, tá? Aqui eu tenho o núcleo gigantocelular, por causa da formação, né? Como é o corpo do neurônio é muito grande. Aqui o parvo celular. Aqui o núcleo, né, reticular ventral, este núcleo aqui. Aqui é o núcleo da Raphe magnus, tá? Aqui eu tenho o núcleo, né, da Raphe contínuo e aqui o núcleo da Raphe dorsal, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é que eu tenho uma formação de agrupamento neuronal. O que a gente antes chamava de formação reticular, agora passa, né, a ter uma outra forma de organização, é por núcleo, né? Então, aqui são o azul é o mais lateral, aqui é os núcleos mais mediais, tá? E aqui os núcleos da Raphe. Então, exatamente, né, aqui bem central, né, bem mediano. Ok? Então, essa é a estrutura, né, que você começa a ter a formação. Então, o que é que foi feito? Foi descobrir assim, tá, esses neurônios que estão aqui no núcleo pontínuo, qual é o neurotransmissor que ele usa? E para onde ele se projeta? Aqui, o núcleo, né, do lóculo cerúleo, qual é o neurotransmissor? Certo? Para onde ele se projeta? Aqui, o núcleo, né, parvocelular, do mesmo jeito, os núcleos da Raphe, qual é o neurotransmissor? Para onde ele se projeta? Então, essa era essa grande pergunta, né, que, né, o grupo de Barbara Jones estava, né, fazendo. Então, está aqui. Então, isso aqui a gente tem, né, as principais, né, uma referência aqui da projeção. Então, veja, o que eu queria chamar a atenção de vocês, então, aqui em amarelo está a formação reticular, certo? Então, a formação reticular, né, lá na região rostral, então ela está aqui, né, mais, né, bem no centro, né? Então ela está aqui bem no centro. E aqui a gente tem dois tipos, né, de vias, que eu vou dizer aqui, que são vias ascendentes, tá? Eu tenho essa via aqui ascendente aqui, que é uma via sensorial, né? Então, essa via aqui, ela está trazendo informações, né, da onde? Da periferia. Informações somatosensoriais, informações sobre a nossa pele, informações de tato, temperatura, dor, né, informações sobre as articulações, propriocepção, vibração da pele, bem como, né, informações viscerais, né, sobre a pressão arterial, né, sobre a nossa frequência cardíaca, saturação de oxigênio, distensão, né, do estômago e etc. Essas informações sensoriais estão aqui representadas, as vias, né, aqui, né, em verde, né, subindo, são ascendentes. Então, o que a gente observa aqui é que essas vias, elas são ascendentes, né, elas vão fazer conexões lá no tálamo, né, e do tálamo vão para o córtex somatosensorial, né, lá para a área, né, somatosensorial, né. Além disso, as áreas também, né, da sensibilidade especial, né, a gustação, a olfação, a audição e a visão, parte dela também vem para o tronco e ascendem passando para o tálamo, e do tálamo vão para os córtex sensoriais específicos. Agora, o que a gente observa aqui é que essas vias sensoriais, né, veja, né, eu mostrei lá no trabalho, né, anterior, né, do David Lado junto com o Maurício Magon, que você só tinha a perda, né, da dessincronização cortical quando eu lesava aqui a formação reticular nessa área. Se eu lesava aqui na região mais posterior, ou seja, ou lateralmente, né, que eu lesava as áreas, né, sensoriais, né, as vias sensoriais,
o animal continuava com o gato continuava com o córtex dessincronizando. Então, quem dessincronizava o córtex não é a estimulação sensorial, ela vem da área, né, mesencefálica, né, da formação reticular. Mas o que a gente vê aqui é que a projeção sensorial ela faz conexão com, né, a formação reticular. Então, a formação reticular ela ativa o córtex independente do estímulo sensorial, mas ativa mais ainda quando eu tenho a estimulação sensorial. Então, isso é importante. Então, quem dessincroniza o córtex são os neurônios daqui, e aí esses neurônios eles fazem duas coisas. Parte deles se projetam para o tálamo, certo? E aí o tálamo, a gente pode dividir o tálamo em duas coisas, né? O tálamo, né, ele tem os núcleos específicos, que são os núcleos relacionados com a área, né, de sensibilidade. Então, eu tenho o núcleo que é, por exemplo, o geniculado lateral, que leva, né, a informação visual. De lá, os neurônios se projetam especificamente para o córtex visual. Eu tenho um núcleo, né, medial do tálamo e assim sucessivamente. Esses núcleos específicos do tálamo, os neurônios que estão ali localizados, eles vão se projetar para áreas específicas do córtex. E eu tenho os núcleos, né, no tálamo, como os núcleos da linha média do tálamo, né, eles se projetam não para áreas específicas, eles se projetam para todo o córtex. E a formação reticular, esses neurônios da formação reticular, eles vão se projetar tanto para neurônios dos núcleos específicos, como para neurônios dos núcleos inespecíficos do córtex. E o mais interessante é que se descobriu que também esses neurônios, né, eles vão para o tálamo, e do tálamo é que vai para o córtex. Mas parte desses neurônios, eles se projetam diretamente para o córtex, passando aqui por uma região que nós chamamos, né, prosencéfalo basal. Então, a formação reticular ativa o córtex de uma forma indireta, passando pelo tálamo, e de uma forma direta pelo prosencéfalo basal. E vamos, então, identificar quem são esses neurônios em termos de neurotransmissores. E aí, né, os primeiros neurônios que nós vamos falar são os neurônios colinérgicos, que são neurônios, né, que produzem, né, acetilcolinas e usam como neurotransmissores. Então, o grupo da Barbara Jones demonstrou de que os neurônios que estão localizados lá no tronco cerebral, no mesencéfalo, no núcleo pendúculo pontino e no núcleo, né, lateral dorsal tegmental, então, esses neurônios, né, eles usam como neurotransmissor, né, a acetilcolina, e ele se projeta aqui para o córtex entorrinal, para o tálamo, né, para a área tegmental ventral, que é uma área ativadora, e se projetam também aqui para um grupo de neurônios que estão localizados aqui no prosencéfalo basal, e esses neurônios são neurônios também colinérgicos, cujo neurotransmissor é a acetilcolina, e daqui desses neurônios, eles se projetam difusamente para o córtex. Então, os neurônios colinérgicos, eles estão, né, eles ativam o córtex indiretamente pelo tálamo e diretamente passando pelo prosencéfalo basal. E é claro, né, o que é que se foi feito? Foi se colocado eletrodos aqui e percebido quando é que esses neurônios estão ativos. Esses neurônios eles estão ativos quando o animal está em vigília, eles não estão ativos quando o animal está dormindo, mas eles estão ativos quando o animal está, né, em sono REM. Então, esses neurônios aqui, eles dessincronizam o córtex durante a vigília e também durante, né, o sono REM. Ok? Então, veja, aqui eu tenho, né, o registro, tenho as projeções. Aqui eu tenho os neurônios colinérgicos, então estou com o eletrodo colocado exclusivamente lá, né, nos neurônios colinérgicos. Então, estou com o eletrodo aqui, estou registrando um único neurônio. Então, aqui, esse eletrodo está registrando atividade, né, muscular. Aqui, eletrodos que estão aqui na superfície do córtex, registrando atividade cortical. Então, aqui o animal está em vigília. Esse aqui são dados de rato, certo? E no rato, a gente classifica, né, os estádios assim, vigília, sono de ondas lentas, né, sono paradoxal transitório
e sono paradoxal. E o equivalente a sono REM, a gente não vai chamar em rato sono REM, porque o rato não tem movimentos oculares. E aqui, veja, eu estou registrando aqui em vermelho, é a atividade elétrica dos neurônios, né, dos neurônios colinérgicos. No caso aqui, eu estou registrando um único neurônio. Olha, aqui a atividade muscular, nessa fase aqui, na vigília, tem muita atividade muscular dizendo que o animal está em movimento. Aqui diminuiu, o animal ficou em repouso, está parado, fez movimento novamente. O que a gente observa? Que a atividade desse neurônio, né, colinérgico, que está lá no tronco cerebral, aqui, ele é muito ativo quando o animal está em vigília e em movimento. Quando o animal está em vigília e não faz movimento, há uma diminuição da atividade, né, dos neurônios colinérgicos aqui na formação reticular, no mesencéfalo. O animal entra em sono de ondas lentas. Olha, esse neurônio colinérgico ele fica inativo, ele fica totalmente sem atividade. Na transição do sono paradoxal para o sono REM, ele já inicia a atividade e durante o sono paradoxal ele fica muito ativo. Aqui, em vigília, o neurônio colinérgico está muito ativo quando eu tenho um movimento. Aqui, durante o sono paradoxal, o neurônio colinérgico fica muito ativo, mas não tem movimento porque tem atonia muscular. E aqui tem um sono paradoxal. Então, veja, o neurônio colinérgico é ativo na vigília e no sono paradoxal, e inibido durante o sono de ondas lentas. E aí nós vamos, né, ver o neurônio noradrenérgico. Aonde é que eles estão localizados? Né? O neurônio noradrenérgico lá no locus ceruleus. Aqui é o locus ceruleus, certo? Esses neurônios, eles se projetam semelhante aos neurônios colinérgicos. Eles se projetam para o tálamo e também aqui pelo prosencéfalo basal, eles se projetam para todo o córtex. Também há projeções para o cerebelo e projeções descendentes para a medula, né, para fazer relação com os motoneurônios. Tá? Então, esses neurônios aqui, os neurônios noradrenérgicos, eles se projetam, as vias são semelhantes às vias colinérgicas. Só que o neurônio noradrenérgico, ele só vai estar ativo durante, né, a fase, né, da vigília. Durante o sono de ondas lentas, ele está silenciado, e durante o sono, né, REM, ou sono paradoxal, ele também não é ativo. E a dopamina? Né? As projeções dopaminérgicas, tem duas, né, que é aqui que nós estamos chamando essa projeção, né, que é a mesolímbica, né, essa projeção aqui, que também tem a ver, né, com movimento e tal, e essa projeção aqui, mesocortical. Tá? Então, a projeção mesolímbica e mesocortical, durante a vigília, ambas as projeções, né, mesolímbica e mesocortical estão ativas. Durante o sono de ondas lentas, né, o sono de ondas lentas, a projeção dopaminérgica, esses neurônios, eles não estão ativos, reduzem a atividade. Durante o sono REM ou sono paradoxal, né, você tem essa projeção mesocortical reduzida, mas essa projeção mesolímbica muito ativa, certo? Então, uma das vias, né, dopaminérgica, que é a mesolímbica, ela está bastante ativa durante, né, o sono paradoxal, o sono REM. A projeção serotoninérgica, que é bastante complexa, né, que aqui é dos núcleos da RAF, né, elas se projetam tanto para o tálamo, como se projetam difusamente, né, para o córtex. Né? A projeção serotoninérgica, ela também só vai estar ativa durante a vigília. Ela está silenciada tanto durante o sono de ondas lentas, como durante o sono REM. Né? E aí, olha, o que nós vimos até aqui foi o sistema que a gente conhecia como a formação reticular, são as projeções do mesencéfalo. Né? Mas aí hoje a gente já sabe também que eu tenho uma projeção aqui no hipotálamo posterior, que é nesse núcleo, que é o núcleo túbero-mamilar. Aqui eu tenho um conjunto de neurônio, cujo neurotransmissor é a histamina. Então, são projeções histaminérgicas. Então, esses neurônios aqui, que estão nesse núcleo túbero-mamilar, no hipotálamo posterior. Então, veja, lá voltando para o Konstantin von Econom, que ele mostrou que quando eu tinha lesão no hipotálamo, né, posterior, né, eu tinha, né,
a pessoa, né, com encefalite letática ficava sonolenta. Por quê? Porque a parte da projeção ativadora, que é essa projeção estaminérgica, que ela está ativa basicamente só durante a vigília. Lembre-se que quando a gente toma um antialérgico, que é baseado, né, com um bloqueador de histamina, um antihistamínico, isso provoca o quê? Provoca sonolência. Provoca sonolência porque a gente bloqueia esta via, que é uma via que ativa o córtex. Ela, além de ativar o córtex, aqui, essa via, ela ativa também a formação reticular, né? Então, isso, né, dessincroniza mais ainda, né, o cérebro. Uma outra via, que essa aqui, no caso, só foi descoberta, né, no final do século passado, início desse século, foi esse conjunto de neurônios que estão localizados aqui no hipotálamo lateral, cujo neurotransmissor é a orexina. Na verdade, né, existe um grupo de pesquisadores na área de neurociência, que são os neuroquímicos, que o que eles investigam é tentar identificar novas substâncias, novos peptídeos, novas proteínas, né, etc., no sistema nervoso central. Então, foi descoberto, né, que aqui no hipotálamo lateral existia um peptídeo que um grupo de pesquisadores chamou, né, de hipocretina. Hipocretina porque hipo de hipotálamo, cretina porque ela tinha uma estrutura de sequência de aminoácidos semelhante a essa cretina, né, que é liberada no estômago. Então, foi chamado de hipocretina. Um outro grupo de pesquisador que descobriu essa substância, né, na mesma época, chamou de orexina. Por quê? Porque a gente sabe que o hipotálamo lateral, né, já se sabia que quando você lesa o hipotálamo lateral, o animal deixa, né, reduz drasticamente, dependendo da lesão, ele deixa de comer e morre de inanição. O que foi, inclusive, né, na década de 60, chamado, né, o hipotálamo lateral, né, de centro, né, da fome, que é daí que dispara o comportamento alimentar. Então, orexina de uma substância, né, de neurônio, uma substância que induz o comportamento alimentar. E é isso que foi, né, demonstrado. E aí, então, como isso, né, um outro grupo de pesquisadores, né, nos Estados Unidos, né, eles foram estudar o seguinte: olha, se essa substância, a orexina, né, esse neurotransmissor, ele tem a ver com comportamento alimentar, talvez, né, se eu bloquear essa substância, o animal come menos, né, então talvez eu se desenvolver drogas que bloqueiem a ação, né, desse neurotransmissor, eu consigo reduzir o comportamento alimentar e, com isso, controlar um problema de saúde pública que é muito grande, que é a obesidade. E é isso que eles foram investigar. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi pegar em camundongo, porque em camundongo a técnica é mais simples, né? Ela é claro, é uma técnica difícil, complexa, mas no camundongo é possível você fazer isso, você desenvolver um camundongo knockout. Então, como se já tinha descoberto a substância, o peptídeo, a orexina, inclusive, né, por engenharia reversa, o gene responsável pela, né, a síntese, né, para produzir o RNA, né, e depois sintetizar, né, a orexina, né, foi feito, né, um camundongo que esse gene estava bloqueado. Então, é um animal que não produzia orexina. E aí o que eles perceberam, né, é que esse animal que não produzia orexina, né, o comportamento o peso dele não era muito diferente do animal controle. Então, o animal nocaute, que não tinha orexina, né, e o animal selvagem, que era o controle, que tinha orexina, tinha o mesmo peso. E aí, então, eles foram estudar, né, talvez, né, a hipótese, né, dos pesquisadores é que o comportamento, a inibição da orexina, não mude a quantidade de alimento, mas talvez o comportamento alimentar. Então, o que eles colocaram foi o animal estava lá, né, na sua gaiolinha, e eles colocaram câmera para filmar, né, esses animais, para ver como era o comportamento alimentar. E é claro, né, o camundongo, como o rato, o hamster, eles são animais noturnos. Eles se movimentam, estão acordados e se alimentam à noite, né, quando está escuro. Então, eles colocaram, né, câmera, e aí o que eles perceberam foi que esse animal, que era nocaute por orexina, que não tinha esse neurotransmissor, ele tinha um comportamento que ele se movimentava e de uma hora para outra ele parava e ficava quieto.
E aí se movimentava, de uma hora para outra, parava, ficava quieto. E que o animal selvagem, isso não acontecia. E aí, então, a hipótese deles é que o animal estava tendo, né, uma crise, né, epiléptica, uma crise de ausência. E ele já pensaram, talvez seja um modelo experimental, né, de crise de ausência. E aí, então, eles implantaram eletrodos no córtex cerebral desse animal para ver se o animal tinha, né, crise epiléptica naquele momento que ele ficava quietinho. E aí, né, o que eles perceberam é que, na verdade, enquanto o animal, aquele comportamento de ficar quieto, parado, na verdade, ele não estava tendo crise epilética nenhuma. O que ele estava tendo, né, era um ataque de sono paradoxal, ou sono REM. E nós já sabíamos que existe uma patologia, né, em que, no ser humano, que nós temos ataques de sono REM, que é a narcolepsia. Então, daí foi a primeira evidência sugerindo a evidência de que realmente, né, você tem, né, uma explicação fisiopatológica para a narcolepsia. Ou seja, indivíduos que têm narcolepsia, ou eles não produzem orexina, ou eles não produzem os receptores para a orexina. Então, na verdade, essa orexina aqui, esses neurônios, eles se projetam para várias áreas, para a área, por exemplo, aqui ventromedial do hipotálamo, que tem a ver com comportamento alimentar, e ela ativa aqui essas regiões, né, aqui do núcleo da ráfia, locus cerúleus. Então, ela aumenta, né, a vigília e diminui o sono REM, ou sono paradoxal. E ela também vai agir aqui na formação reticular contínua, inibindo a indução do sono REM. Tá? Então, a orexina, né, ela tem essas duas coisas. Né? Ela induz o comportamento alimentar, ela aumenta, então, por exemplo, agora são 11h10 da manhã, os nossos níveis, esses neurônios de orexina nossos, eles estão começando a ficarem mais ativos, porque nós estamos começando a ficar com fome, já pensando no almoço, tal, e etc. Quando a gente almoça, imagine se a gente almoçar, por exemplo, uma feijoada, né, ou for para uma churrascaria rodízio, comer muito, né, o que é que vai acontecer? O nosso estômago vai mandar sinais e vai inibir esses neurônios da orexina, porque nós comemos muito, estamos satisfeitos. Né? Com isso, há uma diminuição da atividade dos neurônios da orexina e a gente fica sonolento. Então, se a gente comer muito, uma feijoada muito carne num rodízio e tal, a gente vai acabar, né, depois do almoço, dormindo e sonhando bastante, porque a gente vai entrar em sono, né, em sono REM, em sono paradoxal. Então, eu tenho essa projeção, que é uma projeção, né, que a gente chama, né, da formação reticular, né, expandida, e que é indutora, né, da vigília. Então, está aqui, né, os neurônios, né, da orexina, aqui o registro dele, eles só são ativos durante a vigília. Eles não têm atividade durante o sono REM e nem durante o sono paradoxal. Né? Então, olha, o que, que a gente tem? Os neurônios colinérgicos são ativos durante a vigília, inibidos durante o sono paradoxal, desculpe, o sono de ondas lentas, e ativos durante o sono paradoxal. A noradrenalina ativa só na vigília, dopamina a via, né, mesocortical ativo na vigília, né, inibido durante o sono de ondas lentas e sono paradoxal. A via mesolímbica ativada durante a vigília, inibida durante o sono de ondas lentas e ativadas durante o sono paradoxal. A via, né, serotoninética só é ativada, durante a vigília. A histamina só ativada durante a vigília e a orexina também só ativada, durante a vigília. Né? Então, né, a gente tem, né, esse processo aqui, eu tenho, né, os sistemas, né, complexos, a orexina, né, a serotonina, né, a dopamina, né, a acetilcolina. Então, todos esses sistemas aqui, em conjunto, eles nos mantêm, né, em vigília. Então, hoje a gente fala formação reticular expandida que vem do mesencéfalo, né, e inclui também o hipotálamo posterior e o hipotálamo lateral. Mas aí o que a gente tem uma questão importante, né, é pensar no REM ou no sono paradoxal, que é o quê? É que quando eu tenho o sono, durante o sono de ondas lentas e a passagem do sono REM,
eu tenho uma mudança na atividade cortical, ondas lentas, dessincroniza, e a musculatura que estava ativa, ela fica em atonia. Então, na verdade, eu tenho um conjunto, né, de neurônios aqui localizados, principalmente aqui no núcleo, né, sublátero dorsal. Esses neurônios, eles se projetam aqui para o motoneurônio e ele vai inibir esse motoneurônio. Na verdade, esse neurônio ele tem como neurotransmissor, né, o GABA, então ele vai hiperpolarizar esses neurônios. Também ele usa como neurotransmissor a outros inibitórios, né, outro neurotransmissor inibitório. Então ele hiperpolariza o motoneurônio, porque a gente sabe que não existe uma inibição direta no músculo. Para inibir a atividade muscular, você tem que inibir o motoneurônio. Então, na verdade, ele hiperpolariza o motoneurônio. Se ele hiperpolariza o motoneurônio, eu não tenho potenciais de ação gerados no motoneurônio, eu não vou ter liberação de acetilcolina aqui nas terminações sinápticas e a musculatura relaxa. Né? Então, por isso que eu tenho atonia, né, muscular durante o sono paradoxal. Aqui é só um corte, né, mostrando que esses neurônios, né, que estão aqui, que são neurônios que vão promover, né, a inibição, né, do motoneurônio. Né? Aqui eu tenho mais a formação reticular, então esse grupo de neurônios aqui, eles são importantes. Então, é daqui que eles vão sair e vão fazer projeções lá com o motoneurônio, promovendo, né, a inibição. Então, está aqui novamente, né? Então, eu tenho esses neurônios, se projeta para cá e se projeta para o motoneurônio, promovendo, né, o que nós chamamos de atonia durante, né, o sono REM ou sono paradoxal. Existe, né, uma condição que, às vezes, você tem, né, sono REM, né, tem a dessincronização cortical, mas você não tem atonia muscular e você tem, né, movimento. Isso é o que nós chamamos, né, distúrbio comportamental do sono REM, que é o indivíduo que está no sono REM, por ele não ter atonia, né, muscular, ele tem movimento. Geralmente, o relato, né, destes casos são ou o parceiro ou a parceira, principalmente, né, isso é comum mais em jovem, né, em adultos jovens, né, lá entre os 25 e 35 anos de idade, né, começam a viver junto e o parceiro reclama que o parceiro, né, ou a parceira agride à noite, durante o sono. Porque, na verdade, durante o sono, nós sonhamos. Muitos nossos sonhos são sonhos agitados, muito de emoção, tal, e a gente acaba fazendo movimentos bruscos. Como eu tenho atonia, isso não ocorre. Se eu tiver, né, distúrbio comportamental do sono REM, não tiver atonia, eu vou executar, né, os comportamentos e eu posso, inclusive, agredir, né, o parceiro ou a parceira. Então, esse é um problema, né, e hoje, né, já se sabe, né, que parte, né, desses pacientes que desenvolvem, né, distúrbio comportamental do sono REM, que é no adulto jovem, e desaparece, né, mas que lá com 50 anos de idade começa a surgir, né, sintomas de Parkinson. Então, a hipótese é de que esses pacientes que têm distúrbio comportamental do sono REM, que não têm atonia muscular durante o sono REM, são pacientes que já começam a ter manifestações de um distúrbio motor do Parkinson, um distúrbio precoce, né, do Parkinson. Não são todos os pacientes que têm, né, distúrbio comportamental do sono REM que desenvolvem Parkinson, mas a maioria, né, desenvolvem Parkinson. Hoje isso já é clássico na literatura. Então, a gente tem esse sistema, né, bastante, né, complexo, né, que eu queria chamar a atenção de vocês da circuitaria. Então, na verdade, eu tenho aqui, ó, isso aqui, né, lóculo cerúleo, dorsal da RAF, noradrenalina, serotonina, são um grupo de neurônios indutores, né, da vigília. Né? Aqui eu tenho, né, neurônios importantes que são indutores da vigília, mas também são indutores do sono REM, né, que aqui é os neurônios que têm, né, acetilcolina. E aqui, olha, tem esse grupo de neurônios aqui, GABAérgico, que eles são neurônios relacionados com a indução do sono.
E é isso, né, que eu vou chamar a atenção de vocês, né, que como é que esses grupos de neurônios estão relacionados, como é que o modelo que a gente tem hoje, né, modernamente, para explicar que a gente vai ter atonia, né, vai ter vigília, vai ter sono de ondas lentas e vai ter sono paradoxal. Então, quem são esses modelos? Quais são os modelos atuais, né, da regulação do ciclo sono-vigília? Então, eu vou comentar aqui brevemente os principais modelos conceituais da regulação do ciclo sono-vigília. Então, eu vou falar desse modelo do flip-flop. Flip-flop, né, que é isso, é como se fosse, né, da gangorra, né, o modelo, né, de interação recíproca do ciclo do sono-REM. Então, aqui eu estou falando do modelo sono e vigília, aqui só do sono-REM, porque eu sei que durante o sono eu tenho sono de ondas lentas, né, e sono REM. Então, dentro do sono, eu tenho um outro ciclo, que eu estou chamando aqui de ciclo de sono REM. Então, aqui é o modelo do sono e da vigília, aqui é o modelo da interação recíproca do sono REM, aqui é o modelo de flip-flop, né, ou de interruptor, do sono REM, né, contraponto ao modelo de interação recíproca, e depois a gente vai falar do modelo de dois processos, mas aqui esse modelo de dois processos nós só vamos falar dele, né, na parte da tarde, ok? Então, vamos ver agora, né, esses três modelos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Se não, né, então vamos lá, né? Então, assim, o que a gente diz desse modelo flip-flop, ou seja, o modelo da gangorra, que é semelhante ao que a gente falou lá, explicou lá desde o início, né, do modelo do von Economo, um centro indutor da vigília e um centro indutor do sono. Então, o von Economo falava, né, que o hipotálamo posterior, né, e o mesencéfalo era centro indutor da vigília e o hipotálamo anterior, o centro indutor do sono. Então, flip-flop. Então, vai, gangorra, né? E aí a gente tem hoje, nessa AB, vimos, né, que foi descoberto o sistema ativador reticular ascendente, né, não só do mesencéfalo, mas também, né, ampliado, incluindo o hipotálamo posterior e o hipotálamo lateral, que todos são circuitos promotores da vigília, induz a vigília. Quem são esses circuitos? O circuito colinérgico da acetilcolina, que estão lá no núcleo, né, pendúculo pontino e o lateral dorsal. Estão aqui, né, no mesencéfalo. O circuito, né, de noradrenalina, dos locos cerúleos. Estão aqui também no mesencéfalo. Esse circuito eles se projetam para o tálamo e se projetam difusamente para o córtex, dessincronizando o córtex. Eu também tenho uns circuitos, né, da serotonina, também está aqui, os núcleos dorsais da RAF, que também se projetam dessincronizando o córtex. Eu tenho, né, os circuitos da histamina, lá no núcleo túbero-mamilar, aqui no hipotálamo, que se projeta ativando o córtex e ativa, né, aqui a formação reticular. A orexina, no hipotálamo lateral, que se projeta difusamente ativando o córtex e ativando, né, aqui o sistema ativador reticular ascendente. Então, todos esses circuitos aqui são circuitos indutores da vigília. E esses outros circuitos, né, aqui que eu vou mostrar para vocês agora, que eles estão no hipotálamo anterior, numa região que a gente chama núcleo ventrolateral preótico, ou VLPO, que são neurônios. Esses neurônios, eles são bastante ativos durante o sono. Durante a vigília, eles não estão ativos. Então, são neurônios que são ativados exclusivamente durante o sono. E eles se projetam de uma forma difusa para onde? Para o núcleo túbero-mamilar, que são os neurônios que ativam o córtex usando a histamina, para os neurônios dos núcleos dorsais da rata, que são os neurônios que ativam o córtex utilizando, né, a serotonina. O locus cerúleus são os neurônios que estão aqui na formação reticular noradrenérgica. E os neurônios que estão no pendúculo pontino, no lateral dorsal, né, que são os neurônios colinérgicos que são ativados na vigília. Todas essas projeções aqui do VLPO
para essas áreas são projeções inibitórias, utilizando como neurotransmissor o GABA ou a galanina. Então, o VLPO, ele inibe esse grupo de neurônios. Então, esse grupo de neurônios induz a vigília e esse grupo de neurônios do VLPO inibe os indutores da vigília, permitindo com que o circuito tálamo-corticais, os neurônios do tálamo e do córtex, na vigília, eles estão hiperativos, promovendo dessincronização cortical. Quando o VLPO inibe o sistema indutor da vigília, que aí não vai ativar nem o córtex e nem o tálamo, o circuito tálamo-cortical ele se torna lento. Então, o que que ocorre? Os neurônios do tálamo disparam e disparam o córtex também, e aí o córtex inibe o tálamo. Aí os neurônios talâmicos ficam hiperpolarizados, os neurônios corticais, né, deixam de ficar ativos, deixam de inibir o tálamo, aí o tálamo volta novamente. Então, esta via tálamo-cortical agora ela se torna, né, mais lentificada. Então, esse neurônio, esse modelo, ele funciona assim, né? Então, eu tenho uma inibição mútua entre o VLPO e o SAR, o Sistema Ativador Reticular Ascendente. Então, aqui eu teria, né, o grupo, está aqui em azul, indutores do sono, e em vermelho, indutores da vigília. Então, aqui eu tenho o VLPO, né, e aqui eu tenho o lóculo cerúleo, o dorsal da RAF. Né? Então, o lóculo cerúleo, né, é noradrenérgico, noradrenalina, o dorsal da RAF, serotonina. Né? E aqui ele é GABA, né, usa neurotransmissor. Então, ambos as vias, esse grupamento ele inibe aqui e esse inibe esse. Então, enquanto nós estamos em vigília, esses neurônios estão dessincronizando o córtex, né, e inibindo o VLPO. Né? Enquanto nós estamos iniciando o sono, esses neurônios vão inibir esses indutores da vigília. Agora, como é que ocorrem as transições? Como é que vai iniciar a ativação desse e quem ativa esse? Então, o modelo é que a orexina, lá no hipotálamo lateral, ativa esses neurônios e esses neurônios, então, inibem esses. Por outro lado, quem é que vai ativar esses neurônios? Um grupo de neurônios aqui no hipotálamo, na área preótica, eles vão utilizar como neurotransmissores a adenosina. A adenosina é o quê? Né? Ela faz parte do ATP. Né? Então, o ATP é uma molécula de adenosina, que é uma adenina mais uma ribose, e aqui eu tenho 3 fosfatos. 1, 2 e 3. Por isso que é trifosfato de adenosina, né? O ATP. O ATP é exatamente a molécula metabólica energética que os neurônios vão usar. Então, quando você perde um fosfato, 2 fosfatos, o terceiro fosfato, fica só adenosina. O que esses neurônios que estão no hipotálamo, na área preótica, fazem, ao longo da vigília, é gastar muito ATP e acumular adenosina. E a adenosina, então, é acumulada no neurônio, é guardada dentro de vesícula sináptica, e quando chega no nível X, eles vão, né, utilizar essa, né, adenosina, né, como neurotransmissor. E a adenosina, o que ela vai fazer é ativar esses neurônios do VLPO, que vai inibir, né, os neurônios indutores da vigília. Então, o que vai iniciar, né, o sono vai ser o excesso de adenosina, que vai ativar esses neurônios, que vai, né, inibir os indutores da vigília. É claro que essa é uma parte da história, ainda tem coisas, né, que a gente, né, precisa descobrir. A adenosina, por exemplo, os receptores da adenosina, né, é importante a gente perceber, eles são inibidos pela cafeína. Então, quando eu estou tomando, né, um pouquinho de café, né, eu estou tomando cafeína, a cafeína está bloqueando os receptores de adenosina e, com isso, né, impede, né, o sono ou me deixa, né, mais, né, em vigília. Também, né, há uma questão importante, né, é que existe uma outra questão de regulação, né, disso, que é através do nosso relógio biológico,
que aqui está representado, né? Isso aqui é uma imagem do núcleo supraquiasmático, isso aqui é o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, e aqui eu tenho um conjunto de neurônios, lateralmente ao terceiro ventrículo, a base do terceiro ventrículo, que nós chamamos núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico, que controla o horário da ativação dos neurônios indutores da vigília e o horário da ativação dos neurônios indutores do sono, que nós vamos detalhar, né, na parte da tarde. Então, esse modelo aqui é para início do sono, início da vigília, espero, né, que vocês tenham entendido. Agora nós vamos ver, né, o modelo de interação recíproca para explicar o sono REM, né, que é o modelo proposto pelo Alan Robson e o McCarthy. Né? Então, o que a gente sabe é que existe um grupo de neurônios que eles estão localizados lá no pendúculo pontino, que são neurônios colinérgicos. Tá? Esses neurônios eles só são ativados durante o sono REM. Tá? Enquanto que esses neurônios noradrenérgicos e de serotonina, do locus ceruleus e do dorsal da raça, eu falei para vocês que eles só são ativos durante a vigília. Durante o sono REM, eles são off. Então, o que ocorre aqui? Esses neurônios aqui, o que eles fazem? Ele inibe o neurônio REM. Né? E aí, depois, né, quando a gente entra em sono, esses neurônios aqui, eles deixam de ser ativados. Eles só são ativados em vigília. Começou o sono de ondas lentas, os neurônios do locus ceruleus, dorsal da raça, né, não vão mais inibir esses neurônios. Só que esses neurônios, então, começam a ser ativados e aí produz o sono REM. Só que eles produzem o sono REM e acabam ativando também esses neurônios do locus ceruleus e aí eles voltam a inibir aqui e aí o neurônio, o sono REM, né, diminui, né? Ou seja, ele volta, né, a voltar para o sono de ondas lentas. Então, este é um modelo, né? O McCarthy e o Robson fizeram, inclusive, modelagem matemática para explicar. Né? Então, isso aqui seria ativação, né? Seria como uma ativação do sono REM, né? Então, nosso primeiro episódio de sono REM ele é de menor amplitude e vai aumentando em amplitude e duração, né, ao longo, né, do ciclo. Então, durante uma noite de 8 horas, a gente tem mais ou menos, né, 5 episódios. Então, aqui eu tenho predomínio da ativação dos neurônios colinérgicos do núcleo pendúnculo pontino, aí eles são inibidos, né? E aí para sono REM, volta a ondas lentas, sono REM, volta a ondas lentas, sono REM, volta a ondas lentas e assim sucessivamente. Posteriormente, já nesse século, né, foi proposto 2 outros modelos para a regulação do sono REM. Do primeiro modelo foi proposto pelo Jun Lu, né, que é um chinês que vive nos Estados Unidos. Na época, o Jun Lu estava em Harvard, né, o Jun Lu já esteve aqui em Natal com a gente, né, em 2011, né, quando nós organizamos o simpósio latino-americano de cronobiologia, né, e ele veio, inclusive, apresentar, né, esse modelo dele, que eles chamam, né, esse artigo que está aqui na Nature, né, que é o modelo, né, do interruptor, né, a REM não REM. Né? Então, eu vou explicar um pouco esse modelo. O outro modelo é o modelo proposto pelo Pierre Lupy. Pierre Lupy está isso aqui. O Pierre Lupy é um francês. O Pierre Lupy foi aluno, né, do Michel Jouvet. O Pierre Lupy também já esteve aqui em Natal com a gente várias vezes. Né? O Pierre Lupy tem uma grande colaboração com o Instituto do Cérebro aqui em Natal, né, principalmente com o professor, né, Cláudio Queiroz, né, e ele sempre, né, vem, né, aqui para Natal e alunos nossos, né, vão, né, fazer estágio lá no laboratório, né, do Pierre Lupy. Tem uma aluna minha de doutorado, a Bruna, né, já esteve lá, né, fazendo um pós-doc, né, por um ano. E o que o Pierre Lupy propôs, né, é um modelo, né, que é uma hipótese que ele chama GABAérgica glutamatérgica. Então, vamos ver esses 2 modelos, né, importantes para a gente estudar. Né? Então, o modelo do flip-flop, proposto pelo Jun Lu, né, é isso aqui. Então, eu sei que eu tenho neurônios REM-on e eu tenho neurônios REM-off. Então, os neurônios REM-on, nós sabemos que eles estão aqui nessas 2 regiões, né, que é o sublateral dorsal, né, e o núcleo pendúnculo
Está aqui, esses neurônios, o que eles fazem? Eles se projetam para o tálamo e para o mesocéfalo basal. Então, aqui, quando eles estão ativos, eles dessincronizam o córtex e se projetam para a medula espinhal, e aqui promove a tonia muscular, certo? Então, assim ele faz a tonia muscular. Então, o que ele diz, o que ele propôs, né, o Jun-Lu, é que, na verdade, eu tenho uma interação mútua, né, GABAérgica desses neurônios inibindo esses dois grupos de neurônios aqui em off, e esses grupos de neurônios, né, eles, né, inibem, né, os neurônios em on. Tá? Então, assim eu teria, né, REM, quando esses aqui estão ativos, aí inibe esse, né, quando esses estão ativos, ele inibe esse. Ok? O modelo da hipótese GABAérgica, né, e glutamatética, é que além, né, do GABA, você bem tem a alteração, né, desses outros, porque aqui, no caso, ele não inclui o modelo de Jun-Lu, ele não inclui, né, o locus coeruleus, né, que é da noradrenalina, né, nem o dorsal da RAF, que é a serotoninérgica. Né? Aqui no modelo, né, do Pierre Lupy, ele vai propor, é claro que vai novamente se projetar para o tronco cerebral ou para o mesencéfalo, né, promovendo a sincronização cortical, e na medula espinhal, né, projetando aqui na medula espinhal, promovendo uma atonia. Então, isso aqui está ok. Só que agora, além de ter o sistema GABAérgico, ele inclui, né, também o locus coeruleus. Então, se você for ver, esses dois núcleos estão incluídos no modelo de Jun-Lu, mas o locus coeruleus e o dorsal da RAF não. Então, você tem, né, uma via, né, noradrenérgica, né, que aqui, né, vai modular aqui o sono REM, não é. Né? Então, isso seria, né, que estaria determinando o ciclo, né, dentro, né, do sono. Então, o que é que a gente tem, né, basicamente? Né? Aqui, né, é isso aqui. Né? Então, são os diversos modelos atuais. Então, tem um modelo do flip-flop aqui do sono e da vigília. Então, tem um grupo de neurônios que são ativados, né, durante o sono e outro grupo de neurônios que são ativados durante a vigília. Então, aqui, durante, né, a vigília, o que a gente tem? A formação reticular, desincroniza o córtex, nos mantém acordado, em atenção, etc. Durante, né, a gente vai ao longo, né, da vigília, vai ativando, vai acumulando uma propensão, né, a gente ficar, né, mais sonolento, acumula, né, adenosina, ativa esses neurônios do VLPO, o VLPO, então, vai inibir, né, esses neurônios indutores da vigília. E, com isso, nós entramos em sono. Mas, ao longo do sono, ele não fica de um jeito só. Ao longo do sono, eu tenho inicialmente, né, os neurônios, né, do sono, né, que nós vamos fazer aqui esse da relação recíproca, né, ou seja, são neurônios REM-off e neurônios REM-on, que vão fazer com que, ao longo do sono, eu tenha, né, sono de ondas lentas, sono REM, 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 e aí a gente desperta. Então, eu tenho vários modelos, cada um, né, explica parcialmente, né, o fenômeno, eles não são, né, totais, mas esses modelos eles são importantes para a gente poder investigar em detalhes e entender, né, o que pode estar acontecendo em algumas patologias, síndrome comportamental, o distúrbio comportamental, do sono REM, né, ou, por exemplo, por que é que eu não consigo dormir inicialmente, né, e etc. E aí a gente tem aqui esse modelo que a gente não comentou, nós vamos comentar à tarde, que é o modelo dos dois processos.